Olá, piscianos, tudo bem? Piscianos e piscianas, bem-vindos a mais uma leitura. Eu vou começar, piscianos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Vamos ver como que as coisas elas vão se suceder. Piscianos, tem muita coisa acontecendo no seu externo, aonde pode envolver um grupo de pessoas, um grupo que se estabelece dentro de uma organização, dentro de uma instituição, dentro de um comércio. E vocês vão passar por uma experiência que pode mostrar um caminho, assim, para alguns um caminho que pode gerar um certo medo, para outros isso pode representar ali uma amplitude de visão que vocês ganham em relação a todo um cenário e como ele se estabelece. Só que é muito importante que, se essa energia ela está na parte profissional, e isso inclui você, né, se unindo a um grupo para tomar uma certa iniciativa sobre uma situação, tenha muita cautela, piscianos, porque pode ser que as coisas não saiam da forma que você espera. Pode ser que você passe a vir enfrentar caminhos aí complicados ou até que gere aí algum tipo de repercussão. Então, é muito importante para vocês analisar as coisas, pensar antes de agir aqui, ver se realmente vale a pena se unir a esse grupo, se caso for vocês, ou se na ocasião você está de fora e você está lidando com uma situação difícil, você percebe que aquele grupo ninguém vai ceder ou ninguém vai se conscientizar para ajudar numa situação, você deve tomar outras medidas aqui. Vamos seguir para entender um pouco mais sobre essa energia. É como se, ao mesmo tempo, existisse, né, alguma coisa oculta nessa situação. E que vocês podem realmente vir ali a se deparar com essa realidade. Com a energia complementar, mostra alguns de vocês emocionalmente perdidos, mas também reflete em arrependimento, às vezes arrependimento de ter feito uma escolha, arrependimento de ter confiado algo a algumas pessoas, ou até mesmo, né, se você se junta, se une a alguém, você meio que é arrependido de ter feito essa escolha, essa decisão. Vamos ver o que está sendo desafiador aqui para vocês, piscianos. Aqui eu tenho situações que envolvem contratos, documentos, assinaturas. Aqui também representa alguém que tem uma certa autoridade, né? Então, isso pode tanto representar seus pais, você se responsabilizando ou arcando com alguma coisa relativamente ligado a eles. Para outras ocasiões, isso pode representar diretores, chefes, juízes, aqueles que estabelecem um poder de hierarquia em determinada instituição, organização, área. E aí pode ocorrer o quê? Um arrependimento de você ter confiado, por exemplo, algo seu de valor a uma instituição, em ter confiado, fechar um contrato com determinada pessoa. Ou às vezes aqui o arrependimento é realmente não ter confiado naquilo que você queria fazer inicialmente. Dentro de um relacionamento afetivo, isso representa casamento, alguém que você esteja morando junto.
A sensação que eu tenho aqui, piscianos, é que vai se estabelecer alguma quebra de confiança. Eu sinto que vocês vão precisar fazer alguma mudança, ou vocês estão pensando seriamente em sair de onde vocês estão e ir para um outro lugar. Agora, se você está lidando diretamente ali com uma outra pessoa, pode ser que essa pessoa está querendo ir embora ou pode estar insistindo muito em fazer uma viagem, fazer alguma mudança importante. Só que vocês vão ter assim uma oportunidade, se vocês buscarem métodos diferentes, vocês vão encontrar oportunidade nessa situação para poder ter algum benefício, para poder ter algum resultado positivo, para poder ter alguma coisa justa. Agora, caso você tente ali se envolver com um grupo, pede para que você tenha atenção, porque isso pode te afastar de um cargo, pode te afastar de uma liderança, caso você a tenha, ou pode te afastar de você ter oportunidades, ou de você crescer na área que você está. Aqui realmente precisa ter um certo cuidado. Vocês podem estar lidando com Aquário ou outra energia pisciana, Libra, Gêmeos. É bem provável que tudo precise ser analisado da melhor maneira possível, porque aqui, piscianos, podem estar também lidando com Áries, mas aqui, piscianos, fala sobre impulsos, imprudências, negligência. Alguém poderia ter cometido uma negligência e um grupo se une para abafar a negligência do outro. Então, imagine só. Alguém comete um erro na família, um erro que pode ser considerado algo grave, ou algo que não seria coletivamente aceito, talvez, ou socialmente aceito, ou moralmente aceito. E aí você entende que isso é errado, mas você se reúne com outros familiares para abafar o que essa pessoa fez, mesmo quando isso tenha infligido algo ou tenha prejudicado outras pessoas. E aí isso, caso você abafe as coisas aqui com esses familiares, pode acontecer de alguma coisa depois sobrecair em você futuramente. Por exemplo, essa própria pessoa, aquilo que ela fez com o outro, ela pode vir e fazer com você em algum momento. Se caso isso é uma coisa de trabalho, alguém cometeu uma negligência no trabalho e agora os líderes querem que todos se juntem a favor da empresa, a favor dessa instituição, a favor desse local, para abafar o que essa pessoa fez, mesmo quando isso tenha prejudicado alguém gravemente. Na ocasião, se vocês se juntam a esse grupo, pode ser que futuramente, quando você precisar de auxílio, precisar de apoio, esse grupo se vire contra você também. É como se não pudesse confiar, sabe? Todo mundo se une agora, mas lá na frente não te dá a segurança de que um dia eles não vão se unir contra você. Agora, se for você de fora, alguém fez algo que te prejudicou financeiramente, prejudicou sua saúde, prejudicou a saúde de alguém próximo a você, prejudicou seus ganhos, prejudicou sua moradia, seu patrimônio, o que for. Pode estar se juntando várias pessoas para ficar contra você e talvez você não saiba disso. E aí você às vezes vai conversar com alguém ali que está envolvido no meio disso tudo e aí você acaba dando informações para essas outras pessoas. E você tem que se afastar. Por exemplo, não confiar em ninguém daquele ambiente ou de alguém ou qualquer pessoa que esteja infiltrada ali dentro. Então eu não vou confiar nos funcionários dessa empresa, eu não vou confiar nos funcionários dessa instituição, eu vou buscar os meus direitos em outro local, fora daquele local, fora daquele ambiente. Para que você tenha a possibilidade de ter alguma melhoria. Para muitos aqui envolve uma questão vai envolver questões burocráticas, relações interpessoais.
Só que em algumas ocasiões pode ser que, talvez por uma ingenuidade, talvez por uma teimosia, alguém se negue a enxergar isso. Aqui pode ter muitos piscianos que, assim, pode ter como um traço de qualidade na personalidade que é que vocês não desistem fácil das pessoas. Tá? Vocês não desistem fácil das pessoas. Então, vocês às vezes podem levar meses, anos, décadas para realmente ver como uma pessoa é. Mas nessa ocasião, pisciano, se vocês não verem essa pessoa como ela realmente é, ela vai tomar o controle das coisas e ela vai futuramente criar maiores problemas. E como você está envolvido ou envolvida ali, isso pode acabar te prejudicando. Vocês aqui também podem estar lidando com Áries, Leão, Sagitário, Câncer. E sejam conscientes e não se deixe levar por caridade ou pelo mínimo de demonstração básica ou gratuita de sentimento que alguém pode oferecer. Prestaram bem atenção, né, nessa sequência de palavras, né? Não sejam ingênuos e não se deixe acreditar no mínimo de sentimento dentro de um quesito básico que alguém pode te oferecer ou gratuito. Porque realmente aqui você precisa ter uma percepção, piscianos, diferente. Vocês podem estar lidando com Libra, tem energia de Câncer, pode ser que Câncer esteja buscando gerenciar algo, ou a energia de Câncer aqui está tentando de alguma forma desenvolver algo familiar. Libra pode ser a energia que vocês estejam comunicando, eles estejam comunicando vocês, mas eu não posso deixar de colocar uma questão que entre essa situação onde envolve esses quesitos familiares, existe presença espiritual também influenciando. Só que nesses quesitos familiares aqui, essa existência dessa influência espiritual, na maioria dos casos, né, que eu estou vendo aqui, não são positivas. Então, vocês podem ter influência aí de alguns espíritos obsessores, ou chame como quiser, influenciando numa dinâmica familiar, trazendo discussão, trazendo discordâncias constantes, trazendo pequenas implicâncias com pequenas coisas muito bobas, coisas de fácil solução. Então, é bom se atentar aqui, vigiar os pensamentos, se concentrar mais na vida espiritual, criar mais conectividade. É claro que, às vezes, você não vai poder fazer por todos aqueles que estão dentro daquela casa, mas aonde existir uma ou duas pessoas que estejam ali bem conectadas, bem incentivadas, a tendência é que a energia do ambiente mude e que forças melhores se aproximem. Aqui também fala de algum estado de aprisionamento. Também fala sobre enganos, mentiras, alguma coisa que está vindo à tona, isso pode estar relacionado a algo que foi tirado. É interessante porque, se for assim, ambiente de trabalho, é bem provável que alguém esteja pegando algo dos outros de um armário. Ou se é dentro de casa, pode ser que alguém esteja tirando coisas de uma outra pessoa, alguém esteja pegando sem que uma outra pessoa veja. E isso vai se resultar numa certa confusão, porque na hora que alguém for apontar isso, se tiver um grupo, o grupo será incapaz de ficar contra essa pessoa. E aí muitos aqui vão ter que buscar uma justiça. E eu não falo sobre justiça divina, eu me refiro à justiça física, né? As leis daqui.
para conseguir lidar com essa situação. Agora, caso, né, como eu falei, vocês ali estão se uniram ao grupo, é bem possível que alguém entre com alguma ação judicial, alguma coisa para provar dos seus direitos. Então, eu sinto que realmente tem muita coisa lidando com essas questões mais burocráticas, mais relações mais interpessoais. Eu não sinto que é uma coisa tão amorosa, tão sentimental. Né? Você pode vir a descobrir assim que alguém que você confiava quebrou, foi antiético no trabalho. E esse antiético pode ser porque essa pessoa se envolveu com alguém do trabalho dele ou dela, ou com um cliente, ou com um paciente, alguma coisa nesse sentido, e não vai dar mais para negar essa informação, porque as coisas precisa haver uma tomada de atitude em relação a essa situação toda. Aqui também vocês podem estar lidando com o touro. Bom, piscianos, tudo está se encaminhando para que, de fato, vocês se afastem emocionalmente disso, principalmente. O que é se afastar emocionalmente? É simplesmente desistir, deixar isso para trás? Não. Mas você passar a olhar para isso de uma maneira racional. Desconecta a sua emoção da situação. Por mais maldoso ou maldosa que o lugar poderia ter sido, por mais filha da que um lugar, um ambiente poderia ter sido, desconecta a sua emoção de lá. Veja as coisas, reconheça as coisas de uma forma racional, porque você não vai poder estar aberto e pessoas virem ali, não se acalma, peixes, isso vai ser resolvido, se acalma, enquanto eles estão ali tramando coisas para encobrir um erro gravíssimo de uma outra pessoa. Reconheça que você vai ter que buscar uma justiça fora desse ambiente ou desse local ou envolvendo esse vínculo familiar para resolver a questão em si. Só dessa forma a questão vai ser resolvida. Então é isso, piscianos. Muito obrigada. Se cuidem, tudo bem? E boa semana. Abraço, peixes. Tchau, tchau.